Eu tive, na semana passada, acho que retrasada, recebido um e-mail que falava muito interessante de um processo de uma pessoa que eu conheço há mais tempo e que eu tenho acompanhado o processo dela. Qual foi a grande dificuldade dessa moça ao longo da vida? O alcoolismo. Ela começou bebendo socialmente e socialmente foi alimentando dentro dela essa dependência do álcool. Porque o álcool é ingrato, né? As pessoas às vezes estão achando que esse ato social de você tomar uma cerveja aqui e ali, que isso pode parecer inofensivo, mas com o tempo isso vai gerando uma dependência. E aqui ela chamou de uma espécie de sequestro, né, que o álcool fez na vida dela. E ela estava me dizendo assim: querido padre, tenho vivido esse desafio de não me sequestrar cada vez que passo na porta de um bar. Meu avô materno teve problemas com o alcoolismo. Meu avô paterno, que eu nem conheci, também. E meu pai bebia muito quando solteiro. Não cresci vendo meu pai beber. Quem me apresentou ao primeiro copo de cerveja nas festas foi um namorado. Ele não foi o meu primeiro amor, porém, aquele morreu de aneurisma quando tudo ainda era um sonho. Este era um homem mais velho, separado, passando por problemas de ordem sexual. E eu, com 20 e poucos anos, não sabia nada sobre a vida. No bar, com os amigos que ele me apresentou, eu bebia para esquecer da culpa de me sentir uma prostituta. Era exatamente assim como eu me sentia pela criação que tive. E não tinha coragem de ir para casa cedo e olhar para os meus pais. O álcool me ajudava a chegar tarde e entorpecida. Na época, padre, eu sabia da escola que trabalhava, eu saía da escola que trabalhava por volta das 5 horas e só chegava em casa por volta de 1 da manhã. Foi minha primeira fuga de mim, meu primeiro sequestro. Melhorei depois, mas nunca saí de verdade. Quando passava por dificuldades, era para a bebida que eu fugia. Como naquela situação mais recente que consegui te contar. Em minha foto do cadastro no lugar onde trabalho, percebo que meu rosto até era inchado. Depois que conheci o Senhor, reconheço que sou um pouco arrogante e até difícil. Não, desculpe. Depois que conheci o Senhor, apesar de ser um pouco arrogante e ter dificuldade de ser ajudada, comecei a viver um processo de mudança. Para eu me sentir tocada, para eu reconhecer os meus erros, eu preciso ser tocada profundamente. E hoje, reconhecendo isso, eu me mantenho fora dessa ilusão. E agradeço muito pelas suas palavras, que quando escuto, me ajudam a me manter em alerta. Com as suas palavras, eu aprendi a me amar um pouco mais. Obrigado, Padre. Fiz questão de ler esse e-mail, não preciso dizer de quem é, né? Porque ela faz primeiro ela faz um retrospecto de como é que o álcool entrou na vida dela e como é que ela reconheceu isso, uma espécie de sequestro. O sequestro da subjetividade é tudo aquilo que nos retira a inteireza. Como assim? Eu preciso ser inteiro para ser eu mesmo. E ser inteiro é muito difícil, porque o tempo todo eu tenho experiências em que eu saio de mim, mas nem sempre eu costumo voltar. Não é assim? Por exemplo, a experiência da generosidade. Eu ser generoso com o outro é, de alguma maneira, eu sair de mim. Mas para eu sair de mim, eu preciso, antes de tudo, estar em mim. Por isso que o conceito de pessoa, a partir da visão cristã, nos diz que só pode se dar ao outro aquele que se tem. Então, para eu amar, eu preciso, antes de tudo, me amar também. Eu preciso ter um zelo comigo. Porque, ao ser zeloso comigo, eu terei facilidade de zelar alguém. Ou até mesmo de passar pela experiência do zelo com o outro na vida do outro. Agora, se eu não consigo me amar,
Se eu não consigo cuidar de mim, dificilmente eu vou cuidar do outro. Mesmo porque o processo de destruição, às vezes, ele se dá assim, nessa solidariedade pavorosa, né? Eu não me cuido, então eu vou convencer o outro a não se cuidar também. Eu uso drogas, eu me prostituo, então eu vou fazer de tudo para que o outro use drogas e se prostitua também. Veja bem que essa é uma maneira muito estranha de sair de si e de destruir o território do outro com as minhas interferências. E é natural que na vida a gente sofra essas influências o tempo todo. Quando eu sou zeloso por mim, quando eu tenho essa boa dose de amor próprio, o outro terá dificuldade de me convencer de me autodestruir. Não é verdade? Quando a gente se ama, a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de aceitar a droga que o outro me oferece. E na história dessa moça foi assim. Primeiramente, um relacionamento de namorado que deve não ter sido positivo, que desencadeou justamente no vício. A experiência com o namorado, o que ela herdou desse relacionamento? O álcool, socializado. Começou a beber ao lado do namorado e daqui a pouco aquilo se avolumou tanto dentro dela que ela perdeu essa pertença. Hoje ela fala em estado de alerta. Um estado de alerta para ajudar a identificar o momento em que ela vai voltar a perder essa pertença. E minha gente, quem um dia foi sequestrado, quem um dia passou pela experiência do sequestro da subjetividade, vai ter que pagar o resgate o resto da vida. Porque esse é um preço alto que a gente precisa pagar. Ser dono de si é um preço bastante alto. Nós vamos ter que pagar esse preço o tempo todo, com a nossa autenticidade, com a nossa luta, com o nosso empenho. Ninguém é dono de si da noite para o dia. Da mesma maneira como a gente também não se perde de nós. A gente não se perde de nós da noite para o dia. Aos poucos, nós vamos deliberando, nós vamos permitindo. Costumo dizer que o diabo acampa o território da nossa vida a partir de pequenas concessões. Ele vem, sopra uma maldade nos nossos ouvidos. Mente hoje, isso não vai ter nenhum problema. Ou engana aqui, engana ali, para você sair bem. Seja infiel, a fidelidade é uma bobagem. E a gente vai fazendo essas pequenas concessões que vão nos levando de nós mesmos. Aí é aquela frase do livro Sequestro da Subjetividade: há pessoas que nos roubam, há outras que nos devolvem. É uma verdade isso. O tempo todo alguém estará nos influenciando, de maneira positiva ou negativa. Então, nos rouba aquele que nos influencia de maneira negativa, quando nos retira e fragiliza essa inteireza. Mas também pode nos ajudar aquele que de alguma maneira nos alerta para aquilo que precisamos fazer para que a gente não venha perder essa pertença. O álcool na vida dessa moça eu já acompanhei, já ouvi, já li outros momentos da vida dela. Deus tem resgatado essa moça, graças a Deus, através do meu ministério, mas sobretudo através da luta que ela resolveu travar. Ela decidiu que quer vencer. Ela não quer ser mais uma fracassada. Já são tantas as pessoas que o álcool tem fracassado, que a droga tem fracassado. Aliás, nessa semana lá em Belo Horizonte, na tarde de autógrafos do livro Tempo de Esperas, uma senhora de 67 anos me abraçou. Não, ela tem mais. 67 anos é um tempo que ela disse, que era um tempo que ela estava lutando. Ela virou e falou assim: Padre Fábio, o senhor não sabe o quanto a Dona Maria, aquela senhora do acampamento do Kairos, do último Kairos que eu estava na Canção Nova, que durante a missa eu fiz uma proposta. Você que tem alguma realidade que te escraviza,
Tenha coragem de dizer não isso hoje. Ela se levantou, foi lá no palco, no altar, e manifestou: Padre, eu preciso me livrar do cigarro. E essa senhora me abraçou chorando, também lá na tarde de autógrafos, e me disse assim: o senhor não sabe o quanto o depoimento da Dona Maria, o desejo de lutar contra o cigarro, caiu no meu coração naquele momento. E ela estava lá para me agradecer, que desde aquele dia ela não tinha fumado mais também. Ela falou: Padre, 67 anos lutando contra o cigarro, e eu decidi que eu quero parar. Eu decidi que eu quero voltar a ser dona de mim. Eu achei muito interessante porque na vida dessa senhora agora se estabeleceu um processo de luta que ela vai ter que estar muito alerta. A gente se emociona, a gente se alegra muito toda vez que nós descobrimos que de alguma maneira a gente motivou alguém a reassumir essa pertença, a colocar de lado aquilo que destrói, aquilo que prejudica, que fragiliza. Mas a gente sabe, a gente não se ilude. A mudança na vida dessas pessoas só será possível à medida em que elas assumirem no dia a dia a parte que lhes cabe nessa luta. Teologia nos ensina: Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem, porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta, à medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Para isso, nós precisamos viver a dinâmica dessa moça. Estado de alerta. Cuidado. Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado. Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem disse que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada do reino? Pense nisso. Hoje o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro. É um compromisso com a gente mesmo. Como a gente já dizia aqui, a experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso. Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar a se amar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização.